cumprindo o rito, né, como se diz. Agora, uma coisa, eu não estou vendo imagem de ninguém. Não, os alunos, eles geralmente eles não abrem a câmera. A gente sempre fala com eles para, por favor, abrir a câmera, que é importante, né? Sei como é que mas aí geralmente eles abrem quando eles vão fazer perguntas e eles geralmente ficam com a câmera fechada. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de ouvir a professora Ana Marília, agradecer a professora Jacira aí por essa oportunidade de conduzir esse seminário de integração, dar boa tarde aos alunos e à professora Ana. E eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer que a professora Ana Marília é uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração, né? Mesmo tendo a oportunidade de ter convivido com ela muito pouco, né? Mais nos corredores, naquela prosa rápida, como dizem os meus alunos, foi aquela pessoa que colou de primeira, né? Parece que a gente se conhece, eu falo com o Marcos assim, nossa, parece que eu conheço a Ana há tanto tempo, porque é uma pessoa extremamente generosa, mas ao mesmo tempo muito crítica, muito cuidadosa. Ela tem uma fala muito fluida, muito instigante, muito instigante. É uma pessoa apaixonante, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de o que ela tem para trazer como reflexão. E é um presente tê-la aqui, e ela vai também contribuir com a gente no seminário do LAFIS, que acontece em outubro. Ela vem trazendo um mini curso, e eu acho que seria muito interessante quem versa aí com a temática de ditaduras na América Latina. É uma leitura obrigatória, assim, uma leitura e uma escuta obrigatória. Fazendo a apresentação do currículo dela, que é um currículo incrível, né? Ela atualmente está fazendo pós-doutorado, doutora já em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, assim como o mestrado com o Rodrigo Pato, né? Eu não vou me atrever a falar o sanduíche na França, né? Porque a minha pronúncia definitivamente não permite. É especialista em História e Culturas Políticas pela UFMG também, atuou como pesquisadora na Comissão Nacional da Verdade, né, no núcleo do Projeto República, é membro do grupo do Laboratório em História do Tempo Presente, que nós escutamos a professora Miriam Hermeto há umas 2 semanas atrás, e ela desenvolveu doutorado, um estudo comparado sobre censura e cultura nas ditaduras militares brasileiras e argentina, com enfoque na censura cinematográfica. Então, o currículo da Ana é muito mais do que isso que eu disse para vocês, mas eu gostaria realmente de garantir a fala e a escuta. E, Ana, você tem a palavra, mais uma vez, gratidão aos alunos, eu tenho certeza que vai ser muito bom escutá-lo. E aí, pessoal, nós combinamos, antes de passar a palavra para a professora, nós combinamos que as perguntas elas fiquem para o final, naquele esquema, né? Quem quiser já fazer a pergunta, para não perder o raciocínio, eu vou colando aqui na página ao lado as perguntas, então depois eu faço um compilado e nós construímos coletivamente essas reflexões. E é isso, vamos aí dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigada, pessoal. Ana, a fala é sua, tá bom? Gente, boa tarde. Eu agradeço toda a fala da Juliana, muito carinhosa, e devolvo da mesma maneira, que eu não vou aqui me estender muito, senão nós vamos ficar trocando afagos, e a gente já perdeu um pouquinho de tempo, e eu preparei uma apresentação, creio que um pouco extensa. É um prazer falar aqui para todos vocês, agradeço muito o convite. A todos os alunos, se vocês quiserem, a gente sempre insistem para que vocês liguem as câmeras, para que a gente não fique falando só para o computador, é meio estranho. Eu gostaria de ver a carinha de vocês, mas não se sintam pressionados. Bom, se quiserem, fiquem à vontade. E para a fala de hoje, a Juliana me deixou muito à vontade para poder escolher um tema que fosse para inserir no seminário. E eu decidi não falar sobre, hoje pelo menos, né, não falar diretamente sobre a minha pesquisa, que como a professora Juliana adiantou um pouco, é sobre ditadura militar, a história da ditadura militar comparada. Mas eu acho que o que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje
São questões teórico-metodológicas que talvez seja interessante para o seminário, para vocês, e que também está relacionado com a minha pesquisa, porque é um pano de fundo, né? São questões teóricas e indagações que norteiam a minha pesquisa também. Então, hoje eu organizei a minha fala através de 3 eixos principais, né, que eu vou tentar concluí-los, né, chegar até o fim. O primeiro eixo seria uma conceituação de América Latina, né, os problemas que seriam as portas de entrada para uma história comparada da América Latina, esse seria o segundo eixo. E um terceiro eixo, por fim, pensar as questões que envolvem a história comparada das ditaduras militares latino-americanas. Então, vocês vejam que eu tentei construir um fio condutor que tem uma trajetória, que tem um sentido, que a gente sai de uma análise macro, da concepção, da ideia de o que é a América Latina, depois algumas questões teórico-metodológicas acerca da história comparada, justamente para a gente pensar as possibilidades de uma história comparada na América Latina, e por fim a gente pensar as experiências ditatoriais como um contexto, como uma conjuntura histórica possível de se elaborar, de se pensar, de se produzir uma história comparada. Só que a minha fala ela vai ser, como vocês vão perceber, muito mais sobre essas questões teóricas que eu acho importante para quem está querendo, para quem se interessa, né, sobre história da América Latina. Então, o primeiro eixo seria pensar acerca de um conceito, de uma ideia de América Latina. Falando da minha própria experiência, quando eu era aluna da graduação, eu já me interessava por história da América Latina, e uma inquietação que eu sempre tive foi justamente tentar saber o que significava, qual era o conceito, qual que era a ideia de América Latina, de onde surge essa ideia de América Latina. E eu acho que essa é uma inquietação que pode ser compartilhada por muitos de vocês. Porque hoje, quando a gente fala América Latina, é um conceito que está inserido no nosso vocabulário cotidiano, mas raramente a gente para e a gente se dispõe a realizar um esforço conceitual sobre o termo. Então, muitas vezes, a gente fala, a gente insere, incorpora esse conceito no nosso vocabulário, só que ele é naturalizado. Então, o que seria América Latina para além desse espaço geográfico compartilhado de tantos quilômetros quadrados, de tantos países, de tantas pessoas que habitam esse espaço geográfico. E a gente precisa pensar que a ideia de América Latina não pode ser somente esse recorte espacial. E para a gente compreender essa ideia de América Latina, a gente precisa se aproximar de um outro conceito, que é o conceito de identidade, né? O conceito de identidade é central para essa discussão. É claro que essa questão das identidades é uma questão muito extensa, ela é muito complexa, e nós poderíamos aqui discutir sobre essa questão da identidade durante muitas horas. Eu vou tentar aqui fazer algumas observações mais centrais sobre o conceito de identidade para a gente pensar a identidade latino-americana. O conceito de identidade, assim como todos os conceitos,
é um conceito construído, né? Ele é um conceito construído pelo discurso. Só que, além dele ser construído pelo discurso, ao mesmo tempo, as identidades elas têm um papel central porque elas levam emoções às pessoas, elas penetram na sociedade e as pessoas passam a se sentir parte de uma coletividade. Então, esse é um ponto importante que eu quero chegar aqui com vocês. A identidade é relacionada à coletividade, à unidade, a noção de pertencimento é fundamental para a identidade. Então, o conceito de América Latina está relacionado à ideia de uma identidade latino-americana, ou seja, uma identidade comum partilhada com os latino-americanos. E há uma vertente interpretativa que situa o surgimento do termo América Latina na Europa, mais especificamente na França, em meados do século XIX. Os franceses pensaram essa ideia de América Latina, eles utilizaram o termo em meados do século XIX. E isso porque a França tinha muitos interesses políticos, econômicos, particularmente no México nessa época, mas também, de forma geral, ela se interessava por toda a América do Sul. E os franceses, eles pensam em uma América que não fosse anglo-saxônica, quer dizer, que não fosse os Estados Unidos. Eles pensaram em um conceito de América Latina que poderia se identificar com a França. E há um interesse político nesse momento, porque latinos, então, não seriam apenas aqueles provenientes da América. Latinos seriam espanhóis, franceses, italianos. Então, nesse momento, a ideia era justamente aproximar a América da França. Então, esse é um primeiro movimento acerca da identidade latino-americana que eu quero assinalar para vocês. Esse primeiro momento gestado na França em meados do século XIX. Mas o que é interessante a gente perceber é que esse movimento de idealização do que é ser latino-americano, do que é América Latina, ele é gestado nesse momento na Europa, mas esse não é um movimento de via única. Esse é um movimento duplo, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que a ideia de América Latina era cunhada na França, aqui também, na América Latina, a gente começa a perceber os primeiros usos do termo por pensadores, por escritores, por artistas, por pintores latino-americanos. Por exemplo, a gente pode citar o Bilbao, que já em meados do século XIX, e o Torres Caicedo também, que é um colombiano que era um poeta. Podemos citar também o Bolívar, que já no início do século XIX, ele já estava pensando numa ideia de América Latina. O Bolívar já estava discutindo que nós, latino-americanos, nós não éramos nem espanhóis, nem índios, né? Nós somos americanos. E o que é interessante pensar que nesse momento também aqui na América Latina estava sendo gestado o termo, estavam se pensando os problemas e as questões da identidade latino-americana. O que é interessante a gente perceber é que também se gesta uma ideia de América Latina em oposição aos Estados Unidos. E essa contraposição aos Estados Unidos, essa ideia de América Latina em contraposição aos Estados Unidos, é uma construção que vai acompanhar a América Latina durante todo o resto do século XIX e durante todo o século XX. Os Estados Unidos eles vão surgir como os novos opressores, como o inimigo,
como elemento de contraposição entre duas Américas, né? A América Latina e a América do Norte. O que é interessante também eu acho, da gente observar em relação a essa construção de um conceito de América Latina por latino-americanos, é que alguns autores eles se apropriam desse conceito de América Latina no início do século XX, muitas vezes para se referir, por exemplo, a uma Indo-América, ou seja, eles chamam a atenção para uma matriz indígena sendo a referência identitária e não essa latinidade. Com isso, só quero dizer que houve diversas variações em torno, né, do conceito escolhido para representar essa América Unida. Mas o que eu acho interessante é que a gente saber que também existiu uma visão da América que partiu dos próprios povos originários, né, simultaneamente àquela produzida na Europa. Com isso tudo, eu quero dizer que, para a gente compreender o conceito de identidade, a gente deve compreender esse conceito não como algo essencial, estático, algo que não se transforma e não muda no tempo, mas justamente historicizar esse conceito. Porque com o passar do tempo, a construção de América Latina vai mudando, vai se dando em oposição a diversos elementos, né? Até a gente chegar, por exemplo, à construção de uma América Latina em oposição ao imperialismo norte-americano. E é importante a gente historicizar, porque isso não acontece por acaso. É porque vão haver vários acontecimentos, né, no final do século XIX e ao longo do século XX, que vão pautar justamente essa contraposição. Por exemplo, posso citar vários aqui. A guerra entre o México e os Estados Unidos, a guerra hispano-americana, em que o México perde metade do seu território para os Estados Unidos. Eu posso citar também o caso de independência de Cuba. Cuba se torna independente em 1898, no final do século XIX. E o processo de independência de Cuba, ele é justamente marcado por uma intervenção norte-americana. Talvez, muito provavelmente, se não houvesse essa intervenção norte-americana, Cuba talvez não teria se tornado independente do domínio espanhol. Inclusive, o primeiro governador de Cuba, ele é um general norte-americano, que governa a ilha durante 2 anos. Mas, enfim, esses acontecimentos concretos alimentam, né, essa ideia de América Latina em oposição aos Estados Unidos. E no século XX, nós sabemos que houve várias outras invasões norte-americanas, né, na América Central. Depois houve o apoio dos Estados Unidos às ditaduras militares latino-americanas. Isso também serviu para alimentar essa ideia de América Latina em oposição aos Estados Unidos. Essa, portanto, seria uma primeira característica, né, fundamental desse conceito de identidade latino-americana, que é a alteridade, né? A gente pode perceber que, seja pelos franceses, seja pelos escritores, pensadores latino-americanos, a ideia de América Latina, ela se constrói como um conjunto unido e identificado contra alguém que está fora. Ou seja, ele é formado, a identidade latino-americana, assim como qualquer identidade, ela é construída também em função do outro, né? Em função da alteridade, em função do que está fora. E eu acho que o que importa para a gente ressaltar aqui é que, mais do que saber se a América Latina é uma invenção europeia ou não,
ou se é um termo cunhado pelos próprios latino-americanos, eu acho que importa ressaltar que se trata de uma construção que busca homogeneizar a região da América Latina, com base em certos critérios, né? E nesse processo exclui o outro, né? Um outro não desejado que se torna um inimigo externo, ou depois talvez um inimigo, inclusive, interno, posteriormente. O que eu acho importante, interessante da gente assinalar aqui, é que para a gente afirmar as identidades, a gente precisa, então, se contrapor a um outro. Você afirma as suas semelhanças, aquilo que é particular, mas, ao mesmo tempo, você precisa se contrapor, né? Você precisa se afirmar como diferente do outro, que é imaginado também, claro. Basta a gente lembrar aqui das comunidades imaginadas, do Benedict Anderson, né? Para ilustrar essa ideia de semelhança do que é comum, do que é partilhado e das diferenças que estão contidas nessa ideia de identidade, tem um artigo do Upiano Bezerra de Menezes, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas é um artigo que ele fala sobre problemáticas das identidades culturais nos museus. É muito interessante esse artigo do Upiano para a gente pensar sobre identidades de maneira geral. Isso que eu estou querendo assinalar para vocês. Nesse artigo ele fala que, geralmente, uma prática museológica muito comum, que era mais comum até recentemente, é que os museus eles buscam eleger uma identidade cultural, no sentido que os museus eles tinham, agora menos, um discurso em que eles buscavam reforçar as identidades que eles consideravam frágeis. Ou então eles tinham um discurso de proteção a identidades ameaçadas. E durante muito tempo, essa ação museológica em relação a essas várias identidades, ela foi considerada como algo positivo, como uma ação de resgate de uma identidade. E o que o Upiano coloca é que resgatar uma identidade é um objetivo impossível, justamente porque as identidades elas não são estáticas. E além de você não recuperar alguma coisa que não é estática, o que o Upiano coloca, que eu acho interessantíssimo para a gente pensar identidade e, sobretudo, também identidade latino-americana, é que, para além das identidades elas não serem estáticas e não poderem ser recuperadas, as identidades elas se recriam em momentos de conflito, elas se recriam, elas se reelaboram em momentos de tensão também. Então, às vezes, se a gente dá uma conotação sempre positiva à ideia de identidade, a gente acaba ofuscando essa dimensão da tensão, essa dimensão do conflito, que também faz parte da compreensão do que é uma identidade, porque ela é formada também no conflito, né? Até por isso ela necessita de uma alteridade para se afirmar, porque ela é baseada no conflito também, nas tensões. E às vezes, a gente percebe uma tendência, sobretudo no caso das identidades nacionais, de tentar ofuscar a diversidade, as contradições, os conflitos, as hierarquias, e tentar mascarar tudo isso em nome de uma certa homogeneização, digamos assim, né, da identidade. No entanto, se a identidade tem como foco a semelhança, ela sempre vai produzir a diferença em contrapartida. E a gente pode perceber isso facilmente, esse traço de oposição, de conflito nas identidades, quando a gente observa diversos conflitos contemporâneos, como os conflitos do Oriente Médio, da ex-União Soviética, do País Basco, que são conflitos que
são muito marcados por uma pauta identitária. E pensando contemporaneamente também, só para poder ilustrar, quando a gente fala de identidade, nesse sentido positivo, talvez nesse sentido semelhante, somente do que é compartido, esse discurso ele pode promover movimentos numa direção de avanço em termos de igualdade, de justiça social. A gente pode, por exemplo, pensar nos movimentos de mulheres, nos movimentos feministas, no movimento negro, nos movimentos indígenas, como que eles são importantes na atualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, por exemplo, posso trazer para vocês o caso do presidente da Fundação Palmares, que é um negro, mas que é contra o movimento negro e diz que a escravidão até foi benéfica aos africanos. Então, quando a gente junta a identidade e diz que tudo é semelhante, a gente pode apagar essas contradições e as oposições. É por isso que o historiador, quando ele trabalha com identidade, ele tem que estar muito atento e trabalhar essas fontes criticamente, justamente para evidenciar e para perceber essas incongruências, né? Com isso, eu quero chegar aqui, finalizando esse primeiro eixo sobre identidade, esse apanhado acerca da identidade latino-americana, que é importante a gente não pensar somente na chave da semelhança, mas também na chave da alteridade. Essa discussão tem muito a ver com questões que envolvem a perspectiva da história comparada. E agora eu começo o segundo eixo da minha fala, que é justamente pontuar algumas questões teórico-metodológicas acerca da história comparada, que justamente se baseia, encontra seu suporte nessa contraposição entre semelhanças, diferenças e analogias possíveis em contextos distintos. E aí a gente vai falar um pouco, vou começar a falar esse segundo eixo, que seria pensar essas questões e problemáticas vinculadas à história comparada. Retomando, então, a chave da semelhança das identidades, que eu estava falando antes, a gente pode pensar na América Latina, por exemplo, as relações estabelecidas entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, a história da América Espanhola e a história da América Portuguesa, ela corre em paralelo, porque é a história da colonização ibérica, passando pela temporalidade das independências políticas, passando pela formação dos estados nacionais e, finalmente, chegando a temas comuns do século XX, como justamente essa simultaneidade das ditaduras militares entre as décadas de 60 e 70 do século XX. Então, esses processos entre as Américas, portuguesa e espanhola, eles poderiam, por exemplo, servir para fazer a gente pensar as possibilidades de abordagem de uma história comparada da América Latina a partir dessas afinidades, né? A partir desses processos em comum. Essa seria, por exemplo, uma questão que seria baseada na semelhança, né? Em processos que correm em paralelo. Mas, por outro lado, como eu já falei, há diferenças também. E a questão da diferença está intimamente conectada à história comparada. Porque a semelhança e a diferença estabelecem um jogo na história comparada. Sem as analogias, é impossível a gente construir uma comparação, né? Um comparativismo histórico. Tem um artigo muito interessante que fala sobre história comparada, do José da Assunção de Barros, que teve até na PUC no ano passado, eu acho. Ano passado. Talvez a Ju depois me faça uma observação.
no qual ele retoma umas questões muito importantes que já foram colocadas, na verdade, pelo Marc Bloch no início do século XX, mas que ele coloca de uma maneira muito didática. Ele coloca algumas questões importantes a respeito da aplicabilidade de uma visão histórica comparativa. Então, ele diz que para a gente fazer história comparada, a gente tem que se perguntar primeiro o que nós podemos comparar, como nós vamos comparar e o que a gente vai fazer com o resultado dessa comparação. Então, são perguntas que a gente sempre tem que se fazer, eu me faço sempre que eu estou escrevendo qualquer coisa comparada, porque são perguntas aparentemente de pouca complexidade, mas, na verdade, elas definem basicamente todo o êxito ou fracasso de um estudo comparado. Então, essas são questões que ele coloca que a gente deve perseguir na história comparada. Uma das primeiras observações também que a gente pode pensar acerca da história comparada é que nós estamos mais acostumados com abordagens que recortam o espaço nacional como ideal, digamos assim, para a maioria dos pesquisadores. E essa perspectiva de tomar as fronteiras da nação como limites naturais estabelecidos para a pesquisa histórica ainda é uma escolha majoritária, né, para a maioria dos pesquisadores. Então, quando a história comparada começa a se delinear como um campo, como uma perspectiva, como um método comparativo, eu acho que isso não vem ao caso aqui a gente especificar de maneira tão estanque. Uma das primeiras questões que se colocou foi justamente a necessidade da escolha de uma escala de observação. O Marc Bloch, no início do século XX, em 1928, ele já estava muito desencantado com esses modelos tradicionais fechados em uma história nacional. Então, ele propôs a comparação entre duas ou mais sociedades nacionais. E, de modo geral, tem predominado, né, nos estudos de história comparada esse modelo sugerido pelo Marc Bloch, né, como um caminho preferível à análise. Ele fala, o Marc Bloch, que seriam, idealmente, comparáveis sociedades próximas no espaço e no tempo, por serem unidades que comportam analogias comparáveis, no sentido de possuírem pontos em comum, e também porque muitas vezes essas sociedades estão em processo de interação. Claro que a história comparada, ela contempla a possibilidade de comparação entre sociedades distanciadas no espaço e no tempo. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo maravilhoso, é um estudo maravilhoso do Robert Darnton, que se chama Sensores em Ação. Esse livro é um exemplo assim, espetacular de uma história comparada, distante no tempo e no espaço. Nesse livro, o Darnton ele discute o fenômeno da censura literária em 3 sociedades distintas: a França do Antigo Regime, a Índia Britânica do século XIX e a Alemanha Oriental do século XX. Então, ele estuda 3 sociedades distintas, distantes no tempo, em séculos diferentes, justamente para tentar perceber como que os censores compreendiam a sua prática em cada uma dessas sociedades e em cada uma dessas épocas. E ele apresenta resultados distintos, né? Ele tira conclusões diferentes para cada sociedade. Esse mesmo fenômeno da censura atravessa essas 3 realidades histórico-sociais com resultados diferentes, né? Produzindo, inclusive,
formas de consciência diferentes nesses atores. Só que, apesar desse trabalho maravilhoso do Robert Darnton, de comparar sociedades distantes no tempo e no espaço, e outros trabalhos possíveis também, como, por exemplo, trabalhos que comparam o feudalismo japonês com o feudalismo europeu, por exemplo. Esses trabalhos são possíveis de serem feitos, mas essa não é a regra geral. Porque, além de ser preciso uma erudição muito grande, é preciso uma erudição muito grande para arquitetar esse tipo de análise. E, além disso, há um risco muito comum nesse caminho, que é justamente o risco do anacronismo, né? Que é da gente transplantar um sistema que é válido para uma época, para um outro contexto histórico, onde esse modelo não tem sentido, né? E corresponde somente a uma emulação e projeção do próprio historiador. Então, geralmente, os trabalhos de história comparada, eles seguem os caminhos indicados por Mark Bloch, aquele que ele sinaliza como preferível, que são comparar sociedades que sejam próximas no tempo e no espaço e que exerçam influências recíprocas, ou seja, duas realidades sincrônicas. Claro que tem estudos também que se afastam um pouco desses indicadores, né, dessas diretrizes do Mark Bloch, por exemplo, ao estudo da Maria Helena Capellato, que é sobre varguismo. Ela compara a propaganda política do varguismo e do peronismo, por exemplo. Então, há várias possibilidades. Aliás, a Maria Helena Capellato vai falar em outubro também, na PUC. Então, são vários trabalhos, eu não vou citar muito para vocês, mas, geralmente, os pesquisadores que se aprofundam na história comparada seguem esse modelo do Bloch, que ele mesmo fez isso, né, nos Reis Taumaturgos, em que ele compara sociedades vizinhas na mesma época, a sociedade francesa e inglesa medieval, para justamente pensar a crença popular no poder do rei, né, no poder de cura do rei. Então, ele usa sociedades próximas, sociedades sincrônicas que guardam entre si essa interação. E o que Bloch fez, o que ele está querendo dizer, é que para a gente fazer um estudo de história comparada, é preciso comparar o comparável, né? É preciso a gente estabelecer, primeiramente, um fenômeno que seja comum, de preferência em sociedades próximas, e que esse fenômeno comum tenha acontecido mais ou menos em temporalidades próximas também. E depois disso, o resultado dessa comparação não seria somente a construção de duas histórias nacionais justapostas. Ou seja, se eu quero comparar a história do Chile, não sei, a ditadura chilena e a ditadura brasileira, a ideia não é elaborar um estudo sobre a história da ditadura chilena e a história da ditadura brasileira e justapor as duas. A ideia é que eu consiga colocar em contraste certas analogias, certas diferenças e semelhanças entre essas duas realidades, né? Entre esses dois fenômenos, por exemplo. Eu não sei se eu posso me estender um pouco mais, mas eu acho que tem mais uma observação importante a respeito da história comparada, que é bacana também para a gente poder pensar uma história comparada latino-americana, que a gente tem que ter cuidado quando a gente faz história comparada, a gente não assumir uma perspectiva etnocêntrica ou eurocêntrica, quase sempre eurocêntrica,
quando a gente faz um estudo comparado. Tem um exemplo clássico, alguns de vocês devem conhecer, que é um estudo que foi produzido por cientistas políticos norte-americanos na década de 50. Esse estudo ficou muito conhecido porque foi um dos primeiros estudos a utilizar a expressão cultura política. E o estudo se chama Cultura Cívica. É o estudo de Gabriel Almon e Sidney Verba, em que eles estudam as crenças e os valores compartilhados pelos eleitores em sociedades distintas, né? Estados Unidos, México, alguns países da Europa, alguns países da América do Sul. E o resultado, no final do estudo, nesse estudo do Gabriel Almon e do Sidney Verba, é que eles estabelecem uma hierarquia de democracia desejável. Quer dizer, há um modelo de democracia a ser seguido. E, claro, não é de se surpreender que o modelo de democracia a ser seguido, o melhor modelo, é o modelo estadunidense, que todas as outras sociedades do mundo deveriam seguir. Ou seja, ele estabelece uma tipologia hierárquica. Os estudos do Eduard Said também, do orientalismo, ele assinala isso, né, também, como que a ideia do Oriente ela foi pautada por uma visão, por uma imposição eurocêntrica, né, do que é o Oriente, né, e que não corresponde exatamente àquela realidade. Então, também é estabelecida algumas hierarquias, né? Em síntese, na história comparada, nós devemos evitar essas classificações hierárquicas, essa justaposição dessas histórias nacionais, descritivas. A gente deve evitar também generalizações. Claro que a gente pode estabelecer algum tipo de generalização analítica que privilegie essa questão estrutural, né, socioeconômica, mas a ideia também é que a gente evite muitas generalizações e perceba as particularidades de cada caso também. Coloque em evidência o que é particular em cada caso. E para além do que eu falei, da gente pensar uma história comparada da América Latina, a partir desses processos que correm em paralelo, como colonização, independência política, formação dos estados nacionais, nesse sentido, seria muito mais interessante a gente comparar o Brasil com outros países latino-americanos do que o Brasil com países europeus, por exemplo, justamente por causa desses processos em comum. E, no entanto, ainda assim, é importante a gente pensar o Brasil na sua singularidade, porque o Brasil é muito singular, né? Porque o Brasil, ao mesmo tempo, ele é América Latina e ele não é América Latina. A gente sabe disso quando a gente sai do Brasil, por exemplo, vai para a Europa e vai para, não sei, para os Estados Unidos. E quando a gente chega nesses lugares, a gente sabe que a gente é latino-americano, porque a gente percebe outros códigos. Então, ao mesmo tempo, é isso. O Brasil é e não é, ao mesmo tempo, a América Latina. A gente tem que pensar também nessa especificidade, né? Eu posso, por exemplo, me citar também, para ilustrar, rapidamente. Eu falei que não ia falar da minha pesquisa, eu disse que não ia comentar, mas rapidamente. Eu escolhi o fenômeno da censura cultural para estudar em perspectiva comparada durante as ditaduras militares brasileira e argentina, pensando nesse jogo de semelhanças e diferenças. E eu acho que muito porque eu comecei a ler, a conhecer outro tipo de bibliografia, a conhecer outra historiografia, eu comecei a pensar questões que a nossa própria historiografia não faz.
Então, eu comecei a pensar em especificidades brasileiras do Brasil que eu não me atentava, por exemplo. Então, a questão do catolicismo na minha pesquisa, ela surgiu e eu consegui, depois de, na verdade, depois de algum tempo, na verdade, no final da minha pesquisa, quando ela estava mais amadurecida, eu consegui pensar sobre a questão de como o catolicismo, de como a relação entre a Igreja Católica, na verdade, e o Estado, assume um papel específico aqui no Brasil, que é muito diferente da Argentina. Claro que eu não vou falar aqui para vocês sobre toda essa construção da relação da Igreja e do Estado, né, no Brasil e na Argentina, mas, rapidamente, o fato de aqui no Brasil a gente ter uma das primeiras constituições brasileiras em que afirma a laicidade do Estado brasileiro, isso reflete nas relações da Igreja Católica com a política, né, e com o Estado. Isso reflete também, por exemplo, na censura, que é o que eu estudo. E, diferentemente da Argentina, né, em que, conhecendo outra realidade, conhecendo outra bibliografia, outra historiografia, eu pude perceber que não há essa separação tão evidente do Estado e da Igreja na República Argentina, na proclamação da República, como houve aqui no Brasil. Isso também é interessante porque define várias relações da censura católica ao longo do século XX. Então, isso é só para ilustrar para vocês, né? Quando a gente atravessa as fronteiras nacionais, a gente descobre que é capaz de colocar problemas novos para a própria historiografia brasileira. E também pensar de maneira diferente a historiografia de outros países, porque nós carregamos uma bagagem diferente, né? Essas seriam mais ou menos algumas considerações que eu queria fazer para vocês a respeito da história comparada, que eu acho que são as mais importantes para a gente pensar, para a gente estruturar teoricamente a possibilidade de fazer uma história comparada. E aqui especificamente eu estou falando da América Latina. Então, a gente tem que pensar bem no nosso objeto, no que é possível comparar, porque às vezes a gente pode eleger um objeto ou eleger uma perspectiva que não é interessante também, né, de ser comparada. E claro que eu poderia falar aqui, mas isso aqui teria que ser em outra aula, porque é muita coisa, mas que também é interessantíssimo para a gente pensar, que são as várias diferenças que nós temos entre história comparada, história conectada, histórias cruzadas, histórias transnacionais. Hoje eu falo para vocês de história comparada como um grande campo, ou, se vocês preferirem, um método. O Mark Bloch, por exemplo, fala em método comparativo, mas muitos historiadores, eles afirmam que, na verdade, a história comparada, muito mais do que um método, seria uma perspectiva, né, um olhar. Então, eu estou falando de modo geral, de modo bem amplo sobre história comparada, até porque essas outras inserções, histórias cruzadas, histórias transnacionais, elas são abordagens bastante recentes, né? São mais da década de 80 para cá, que também são interessantes da gente perceber. Mas são abordagens que não invalidam a história comparada. Na verdade, eu acho que elas se complementam, né? Só para dar um exemplo de histórias conectadas, por exemplo. Quer dizer, você pode fazer uma história comparada sem ser uma história conectada. Eu acho que
o que define, o que caracteriza mais fortemente uma história conectada é justamente você ter um objeto em comum que acontece em duas realidades. Por exemplo, você pode estudar um grupo musical chileno durante a ditadura militar, que saiu do Chile e foi para Cuba, por exemplo, foi se exilar. Então, essas histórias podem estar conectadas, né? A história desse grupo chileno no Chile e a história desse grupo chileno em Cuba. E na história comparada, não necessariamente você tem que ter esse objeto que linka, né? Por exemplo, eu não tive na minha pesquisa, né? Eu não tenho elementos comuns da censura, por exemplo, um cineasta argentino que veio para o Brasil, ou um cineasta brasileiro que foi para a Argentina e foi censurado. Quer dizer, esse tipo de conexão eu não tenho na minha pesquisa, mas é uma história comparada. Enfim, isso teria que ser... Juliana teria que me convidar para outra aula sobre histórias comparadas, histórias cruzadas e... Enfim. E por último, pessoal, um último eixo de análise da minha fala seria justamente de pensar as experiências ditatoriais latino-americanas em perspectiva comparada, levando em consideração tudo isso que eu falei sobre essa questão de identidade latino-americana e das possibilidades teóricas, metodológicas de uma história comparada, né? Que seria finalmente para a gente chegar nisso. Em todos os regimes militares estabelecidos na segunda metade do século XX, em países do Cone Sul, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, o discurso político ele era basicamente o mesmo. Era a defesa de uma ordem social, da tradição, da família, da pátria, o combate ao comunismo, a subversão, o combate à esquerda revolucionária. Esses eram pontos semelhantes, pontos em comum das ditaduras latino-americanas. E essas ditaduras, elas também se assemelhavam na construção de um robusto aparato repressivo, no emprego da violência e de vários métodos autoritários que foram métodos autoritários que foram construídos em várias ditaduras latino-americanas, que foram muito semelhantes também. E embora a quantidade de mortos e desaparecidos possa ter variado, um caso muito comum inclusive, uma comparação que geralmente é feita é da ditadura argentina em relação à ditadura brasileira, que a ditadura argentina teve 30 mil mortos, um saldo muito maior do que a ditadura brasileira. Apesar dessa quantidade de mortos e desaparecidos variar em cada regime, a disposição para reprimir os opositores com muita violência e os métodos de tortura utilizados foram muito parecidos. Então, grande parte dos estudos, isso está mudando também um pouco agora, mas muita parte dos estudos que comparam as ditaduras militares, eles focaram durante muito tempo na chave da repressão, na chave da estrutura repressiva. Só que a gente sabe que isso a gente fala muitas vezes, e é importante a gente repetir, que somente a repressão ela não explica a perpetuação e a manutenção de um regime autoritário, né? Então, cada vez mais na historiografia da ditadura militar, não somente no Brasil, isso é acompanhado em várias outras historiografias, assim como a historiografia argentina também. Cada vez mais outros aspectos
das ditaduras passam a ser estudados e passam a ser comparados também, né? Como, por exemplo, a gente tem esse giro, né, durante muito tempo, sobretudo na década de 70, 80, 90, aqui no Brasil se estudou muito na chave da resistência ao regime militar. Agora está tendo uma mudança, né? Uma mudança de perspectiva, eu acho, nos estudos sobre ditadura militar, em que passam a uma perspectiva de estudo do opressor, né? Uma perspectiva de estudo, por exemplo, dos censores da direita, e pensando que esse autoritarismo também ele é um autoritarismo socialmente compartilhado, então que tem vários outros setores da sociedade envolvidos nessas ditaduras militares. Esse segmento, por exemplo, é muito forte na historiografia argentina sobre ditadura militar, em que nos últimos 10 anos, isso é muito recente, há estudo sobre a colaboração de empresas privadas com a última ditadura militar argentina. Então, há estudos sobre a Ford, por exemplo, a indústria automobilística da Ford na Argentina, em que vários dos seus funcionários foram torturados em dependências da própria fábrica da Ford. Tem vários estudos desse gênero, muito mais no Brasil, muito mais do que no Brasil, esse apoio, como que se deu essa participação dessas empresas privadas durante a ditadura militar. E isso também, essa mudança de objeto e de temas que a gente está vendo, se reflete justamente na mudança de objetos da perspectiva comparada também, que deixa de ter uma visão mais tradicional da repressão e passa, por exemplo, a estudar as políticas educacionais em perspectiva comparada, as políticas universitárias, as políticas econômicas, a esfera cultural. A gente pode pensar que há trabalhos muito recentes também de história comparada, em que focam nas políticas econômicas, né, que diferiram de país para país na América Latina. No Brasil, né, a gente estabeleceu uma política mais desenvolvimentista, por exemplo, de modernização conservadora, né? Mas o Chile e a Argentina, por exemplo, eles seguiram caminhos muito diferentes do Brasil. No Chile, na década de 70, sob o governo do Pinochet, o Chile adota políticas econômicas neoliberais, que a gente sabe que tem reflexos até hoje, né? Diminuindo muito a presença do Estado na economia e recebendo um grande fluxo do capital externo. O modelo argentino é uma forma intermediária entre o liberalismo e o desenvolvimentismo, né, com áreas estratégicas da economia que foram mantidas na mão do Estado. Essa questão econômica, então, em perspectiva comparada, está sendo muito abordada também. Um exemplo aqui muito próximo da gente é a pesquisa desenvolvida pelo professor Rodrigo Pato, que coloca em alguns artigos uma perspectiva comparada das reformas educacionais e políticas educativas adotadas durante as diferentes ditaduras militares latino-americanas. E a professora argentina, Laura Graciela, também é alguém que trabalha nessa perspectiva das reformas universitárias em perspectiva comparada durante as ditaduras militares latino-americanas. Tem um estudo interessantíssimo, e isso tem muito a ver, e aqui eu já vou encerrando para a gente poder pensar
ter um pouquinho de tempo para o debate, retomando a questão da identidade latino-americana, que eu comecei a falar para vocês, que eu mencionei antes, eu estou me interessando muitíssimo, assim, nos últimos tempos, por uma perspectiva comparada estabelecida entre cultura e política em diversos países latino-americanos durante as décadas de 60 e 70, justamente para pensar os contrapontos, as relações entre os projetos revolucionários culturais que valorizavam uma identidade latino-americana, sobretudo nos anos 60, entre diversos artistas intelectuais. Isso é algo que é pouquíssimo explorado aqui na nossa historiografia em perspectiva comparada. E houve claríssimas conexões entre a história da América Latina e do Brasil, por exemplo, nesse movimento. A gente pode citar o movimento do boom literário da década de 70, com diversos escritores latino-americanos envolvidos, né? O Julio Cortázar e agora Gabriel Garcia Marques, enfim, diversos escritores, o Alejo Carpentier, diversos escritores que estavam pensando, através do realismo fantástico, uma identidade latino-americana também, e que transitavam em diversos países da América do Sul e em Cuba também, e na Europa, né? E que essa identidade latino-americana compartilhada entre esse boom literário não era somente algo positivo, porque houve muitos conflitos entre esses escritores. Mário Vargas Llosa, por exemplo, que rompeu com o regime de Fidel Castro, por exemplo, né? Ele, salvo engano, ele era um dos diretores da Casa de las Américas, e ele rompeu com o regime de Fidel Castro. Então, a gente pode pensar também nessa ideia, né, nessa ideia de América Latina, nesse contexto da década de 60 e 70, através desse ambiente literário. E também a gente pode pensar, por exemplo, através do movimento da Nueva Canción latino-americana, que foi um movimento musical que surge na América Latina na década de 60, que fazia canções com denúncia social, e esteticamente e tecnicamente incorporava elementos do folclore musical latino-americano. E as canções desse gênero se estruturaram partindo de uma referência latino-americana, partindo de algo que era compartilhado na época, que é a ideia de um novo homem, né, latino-americano, com a intenção de estimular o espírito crítico e revolucionário dos povos, que seriam unidos por uma matriz sócio-histórica comum, e por uma luta anti-imperialista compartilhada contra os Estados Unidos, né? É um tema que volta, é uma nova leitura, né? É uma releitura dessa oposição da latinidade em contraposição aos Estados Unidos nessa época. Então, esse movimento da nova canção latino-americana da década de 60 é interessantíssimo também para a gente pensar de que maneira é mobilizada uma identidade latino-americana nesse momento da década de 60 em diversos países da América Latina, e que está intimamente relacionado com a ascensão desses governos autoritários, justamente nesse período. E era uma canção de protesto que se diferenciava de um momento anterior, justamente devido a essa poesia com
um forte compromisso social, que era novo na América Latina. E nessas composições havia um interesse pela identidade latino-americana, entendendo-a também uma construção a partir do contraste com o outro, né? Construindo um latino-americano identitariamente a partir do conhecimento de quem a gente não é ou do que não queremos ser, né? Por exemplo. E houve diversas expressões da nova canção, como eu disse, em diversos países. A gente teve o Nuevo Cancioneiro argentino, a gente teve a nova trova cubana. No Chile, a partir da década de 60, e principalmente durante o governo do Salvador Allende, também a gente teve esse movimento musical com essa característica, com Violeta Parra, Quilapayún, Victor Jara, que depois foi assassinado, né, durante um dos primeiros a serem assassinados no Estado Nacional do Chile, durante o regime do Pinochet. Na Argentina, com Mercedes Sosa, e é interessante que o Brasil também estava envolvido, e vários dos artistas brasileiros e argentinos, chilenos, eles se encontravam, eles tinham esse trânsito comum pela América Latina, compuseram e produziram, gravaram juntos. Mercedes Sosa gravou com Milton Nascimento, por exemplo. E o que é interessante dizer é que esse projeto, mobilizado por diversos artistas e intelectuais em vários países da América Latina, ele se constitui um fenômeno que pode ser pensado em perspectiva comparada. Então, aqui, na verdade, eu quis dar algumas ideias, algumas possibilidades de se fazer uma história comparada entre alguns, 2 ou mais países da América Latina, pensando sempre em um fenômeno que possa ser comparável, né? Isso foram só algumas ideias, mas eu acho que tudo que essa nova historiografia da ditadura militar aqui ou na Argentina, enfim, tudo que a gente está explorando de novo, pode também ser pensado comparativamente. Outra pesquisa que está sendo muito interessante e que é muito recente aqui no Brasil é justamente pensar os lugares de memória da ditadura militar. Isso na historiografia argentina já vem sendo abordado, já vem sendo explorado há muito tempo, e aqui no Brasil é relativamente recente. Então, são estudos possíveis também, interessantes de serem comparados. Na verdade, tem muito pouca coisa, muito poucos estudos sobre história comparada latino-americana. Tem muito pouca coisa sobre história comparada das ditaduras militares. Então, essa minha apresentação, na verdade, foi também tentar um estímulo, um convite a que vocês se interessem, e tentei citar alguma das bibliografias que eu acho mais interessante. Eu posso, depois, se vocês quiserem enviar mais alguma coisa, sobretudo na perspectiva comparada, se vocês quiserem, que não é tanta coisa assim. Tem um estudo muito interessante do Caio Gomes sobre música de protesto, em que ele faz uma história conectada da música de protesto em vários países da América Latina, que é bem interessante. E depois eu posso disponibilizar para vocês através da Ju, para quem tiver interesse. E agora, gente, eu encerro. Eu acho que... Espero que vocês tenham perguntas. Se vocês não tiverem, eu espero que a Juliana tenha alguma para me fazer. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que eu tenha conseguido encerrar. E vai dar tempo ainda para a gente debater. Oi, Ana. Então, agradeço muito a sua fala. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, mas eu gostaria de primeiro ouvir aos alunos. E eu queria pedir licença para ler um comentário que o João fez aqui no chat, se você poderia comentar. E aí, as pessoas que tiverem perguntas, por favor, apresentem ou liguem a câmera, ou se não achar melhor ligar a câmera, perguntem, enfim, que vocês se sentirem mais confortáveis.
O João, se eu não me engano, o João, ele até houve um momento em que eu lecionei na universidade que ele queria até fazer um grupo de estudos de América Latina. Se eu não me engano, também é essa sala que está em processo de formação. Isso, eles fizeram, ele acabou de me responder. Esse semestre eles começaram algumas reuniões e tal, e, por favor, acessem a Ana, que eu tenho certeza que ela vai ser muito generosa aí nas referências e tal. Então, ele faz a seguinte pergunta: essa questão da Ford que você disse é interessante, está até rolando o negócio da Volkswagen ter apoiado a ditadura e agora está realizando alguns reparos. Daria para usar essas empresas automobilísticas e a presença delas na política interna de cada país, tipo Argentina e Brasil, para poder realizar um trabalho de história comparada? Porque é uma forma de intervenção do capital externo em cada país e que reflete na política interna de cada país. Se você puder responder, por favor. Tem mais alguma, Ju? Eu respondo logo, vocês querem fazer outra? Pessoal, vocês querem fazer um bloco de perguntas? Porque apareceu essa. E se tiverem mais perguntas, coloquem aqui. Enquanto a Ana responde, aí eu vou sistematizando aqui as perguntas, senão eu faço as que eu gostaria de fazer. Pode ser? Aí, pessoal, por favor, podem colocar aqui no chat. Alguém quer perguntar verbalmente? Acho que o Rodrigo estava com a mão levantada. Você quer perguntar, Rodrigo? Estava aqui nos participantes. Ou alguém mais? Faz assim, Ana, vai respondendo aí, se os alunos se sentirem à vontade, eles fazem outras perguntas, pode ser? Enquanto isso, então, a gente vai... Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta, do aluno? O João. João. Esse é um tema interessantíssimo. Eu esqueci agora que... Nossa, Vitória, não. Eu vou lembrar, talvez depois eu possa falar para a Juliana. Ela foi uma das primeiras pesquisadoras na Argentina a fazer uma tese de doutorado sobre isso. E por causa da tese de doutorado que ela desenvolveu, os ex-funcionários da Ford foram condenados por colaborar com a ditadura na Argentina. A tese dela é citada nesse processo judicial que condenou a Ford. Eu vou procurar isso, vou repassar para vocês. Eu não sei se vocês souberam, né? Mas que é muito interessante, que eu acho muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Dois funcionários da Ford, acho muito recentes, foi em 2016, eu acho, 2015, foram considerados culpados de participar do sequestro e tortura de sindicalistas da Ford nos anos 70, né? E as vítimas, esses funcionários sindicalistas que foram sequestrados, eles foram mantidos em cativeiros e foram torturados na própria sede da montadora em Buenos Aires. E muito legal, o Tribunal Argentino condena, né, esses funcionários da fábrica da Ford várias décadas depois, e é interessante porque o estudo de uma historiadora justamente faz parte desse processo, e foi a primeira vez que os funcionários de uma empresa multinacional com atuação na Argentina durante a ditadura militar foram condenados por crimes contra a humanidade, foram crimes hediondos, então. E ainda assim, o que eu acho que é interessante nesse caso também da Ford, de ter havido tortura, é que nesse local eles sofreram torturas por esses funcionários da Ford com métodos que eram muito parecidos por aqueles métodos aplicados pelo agente da repressão, a polícia, pela polícia argentina. Né? Os métodos de tortura foram muito parecidos. Há relatos de que os métodos foram muito similares. Mas eu acho que, em relação à sua pergunta, se isso seria capaz
eu acho que isso tem que ser investigado em outros países, essa relação dessas empresas em outros países. Só que essa não é uma pesquisa simples, né? Essa não é uma pesquisa fácil de ser feita. Mas que eu acho que esse tipo de... Há alguns tipos de estudos aqui no Brasil também que falam sobre... Estudos não, na verdade. Inclusive, são algumas pessoas, pesquisadores da área que eu conheço, e que têm alguns testemunhos do envolvimento dessas empresas privadas durante a ditadura militar. Só que aqui é muito difícil da gente conseguir esse tipo de documentação, esse tipo de testemunho. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração também que esse estudo, por exemplo, do envolvimento da Ford durante a ditadura militar argentina, a gente está falando da Argentina. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração o processo muito particular, inclusive, de redemocratização da Argentina, né? Do fim da ditadura militar argentina, que a gente chama de fim da ditadura militar por ruptura, que foi diferente aqui do processo de transição brasileiro, que é chamado de processo de transição, né? É algo transicionado, é algo compactuado. Na Argentina, então, nós tivemos a questão dos juízos, né? Esqueci o nome em português, dos juízos, das condenações, né? Dos julgamentos logo depois da ditadura militar argentina. E a gente tem também uma tradição na Argentina que é justamente essa tradição de condenação, de busca, de perseguição aos perpetradores, aos sequestradores de crianças, coisa que a gente não tem no Brasil, né? Na verdade, o que aconteceu no Brasil é que os agentes da repressão, depois da redemocratização, esses agentes da repressão continuaram no poder. Quer dizer, isso não aconteceu na Argentina. Então, a possibilidade de um estudo desse tipo na Argentina, ele é muito mais possível, muito mais plausível de ser feito, ele é muito mais, entre aspas, fácil, porque, na verdade, não estou dizendo que é fácil, mas que existem condições políticas que permitem a elaboração de uma pesquisa desse gênero, e são condições que a gente não tem no Brasil e que cada vez menos nós vamos ter, aparentemente, né? Desculpa, Ju, me estender muito, mas eu acho que é isso. Apesar disso, eu acho que é interessantíssimo esse tipo de pesquisa dessas relações das empresas, da participação dessas empresas na ditadura. Eu não sei se eu respondi, João. Respondeu sim. Qual que é o nome da autora que você disse, Ana? Nossa, eu apresentei com ela na Argentina. Eu vou procurar aqui e já te falo até o final da aula. Eu achei que eu tinha sequelado aqui no meio da sua fala. Eu tô assim, gente, eu perdi no meio do negócio. Não, obrigado. Ana, muito obrigada. Eu posso fazer 2 perguntas? Pode. A Fernanda, ela gostaria de saber se você tem alguma indicação bibliográfica do Mark Bloch sobre história comparada, porque ela não encontrou. E a Cíntia, ela pergunta, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens desse método de pesquisa? Tá. Na verdade, o Mark Bloch, ele tem um artigo que se chama um artigo de 1928, que eu não sei se tem em português, ele tá em francês, que se chama justamente História Comparada e Ciências Sociais. Esse artigo do Mark Bloch, de 1928, ele é um manifesto da história comparada, né? Ele é citado... Ele é muito clássico, ele é uma referência obrigatória, porque ele é um artigo, mas ele é um artigo manifesto no sentido de que ele é uma defesa da história comparada das sociedades. Eu posso tentar mandar por e-mail, mas ele está em francês, eu
provavelmente ele tem em inglês, mas em português não tem esse artigo. O que eu posso tentar... Mas se você procurar... Posso escrever... não posso escrever porque não tenho chat, eu não estou como membro, gente. Mas em francês é Por uma história comparada das sociedades europeias. Eu posso tentar mandar para a Ju em francês para vocês procurarem. O João mandou para a gente aí, ó, em anexo, pessoal, por uma história comparada das sociedades europeias, histórias dos historiadores. Obrigada, João. Tem em português, gente? João, você sabe se ele está em português? Tá sim. Eu li ele recentemente. É bem bom. Ótimo. Obrigada, João. Eu achava Por nada. que em francês, então eu não sabia que tinha em português. Que é esse, e a outra pergunta era sobre as vantagens e desvantagens de uma história comparada. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu faço história comparada, né? Mas algumas desvantagens que a gente percebe quando a gente se aventura nessa área da história comparada. A primeira delas é preciso ter grana, é caro fazer história comparada. Então, se eu não tivesse tido sempre várias bolsas, e além de bolsa de mestrado e doutorado, eu consegui outras bolsas de pesquisa específicas para fazer história comparada. Então, assim, é caro você ir para outro lugar. Você tem a questão do idioma também, que a gente tem que ter uma certa fluência no idioma, senão isso vai ser muito mais difícil. E, assim, eu fiquei muito tempo na Argentina, quando eu pesquisei, e fiz curso de espanhol lá e aqui também. É algo que você tem que investir e que também essa questão financeira pesa um pouco. Mas isso é necessário, porque você vai ter que ter acesso a uma bibliografia que é naquele idioma específico e que não vai ter tradução. Então, assim, ele é caro, você precisa ter essa noção do idioma. E, em terceiro lugar, você precisa estar muito afim de investir seu tempo no conhecimento de outra bibliografia que não é a brasileira. Então, por exemplo, eu tenho muitos colegas que estudam ditadura militar, que estão lendo aí, por exemplo, os últimos livros que foram lançados pelo, não sei, Marcos Napolitano e tal. Eu fico um pouco defasada nessa bibliografia brasileira, justamente porque eu tenho que ler a outra. Quer dizer, então você tem que lidar não com uma bibliografia sobre brasileira, né? Que já é muito pesada. Você tem que lidar com a bibliografia de outro país que também é muito pesada. Então, isso eu estou te falando de algumas questões práticas sobre história comparada que a gente tem que levar em consideração. Mas nessa questão de resultado da própria pesquisa, eu acho assim, que é um êxito. Eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de pensar essa perspectiva comparada, eu gosto muito de conversar e de trocar ideia com outros pesquisadores em outros países também. Eu acho que sempre a gente ganha com esse movimento que a gente faz de sair do nosso próprio lugar, de sair da nossa própria bagagem, da nossa zona de conforto e fazer outras questões a partir de outras experiências que a gente vive, outras bibliografias. Eu acho que isso é muito interessante. É muito interessante também a possibilidade de contatos, né? A rede de contatos que você ganha com a história comparada, porque você tem que fazer pesquisa em outro lugar, necessariamente, e você vai conhecer outros estudiosos, outros pesquisadores, e eu, particularmente, aqui falando, eu adoro ter essa rede de contatos, assim, com pesquisadores de outros países, isso é muito bacana. E eu acho interessantíssimo o próprio resultado que a gente coloca em contraste, né?
Mas é isso, gente. Eu sou suspeita para falar. Agora, eu sempre acho que é uma área que cada vez mais está ganhando espaço. Eu estou percebendo que tem vários... tem vários estudos novos que estão indo nessa direção. Eu, inclusive, sou pós-doutoranda com um projeto foi o único projeto, inclusive, da história da UFMG nas ciências humanas, ou seja, isso quer dizer que internacionalização é uma política desse governo aí que a gente está. A minha tese de história comparada ganhou o prêmio da UFMG de teses, então, tipo, tem algum interesse nisso. Então, eu acho que, assim, sou suspeita para falar, mas acho que dentro da história, eu acho que é um filão interessante para a gente começar a pesquisar e desenvolver e isso. Desculpa, Ju. Não, Ana, não peça desculpa, por favor. Tá ótimo. Eu nem vou conseguir fazer minhas perguntas, porque eu tenho outra pergunta aqui para te fazer. Eu gostaria de perguntar, foi o Felício Wallace, eu gostaria de perguntar para a Ana se ela acha que a história comparada vai começar a emergir no Brasil, que em alguma medida é o que você começou a responder, assim como está acontecendo com a história pública. Se você puder comentar. É o que eu comecei a responder. Eu acho que a história comparada, por um lado, a gente tem, e aqui eu estou pensando, gente, de uma maneira bem prática mesmo, né? Nas condições materiais e possíveis da gente se fazer história comparada. A gente tem, por um lado, no governo, o Futurice. O que é o Futurice? O Futurice, ele é um projeto, né, do governo que, basicamente, um dos pontos importantíssimos do Futurice é justamente a internacionalização das universidades. O que isso significa? Que vão ser privilegiadas pesquisas que estejam em contato, que sejam produzidas em conjunto com pesquisadores, grupos de pesquisa de diversos países ou 2 países, enfim, grupos de pesquisas que não sejam brasileiros. Então, a internacionalização é um dos pontos que eu acho que, a partir de agora, vai ser palavra de ordem nas universidades. Esse é um ponto. Mas, o segundo ponto é que, junto com essa ideal de internacionalização das pesquisas, a gente tem, para variar, um lugar secundário das ciências humanas. Então, a gente sempre tem, para ser privilegiado, a área da saúde, a área biológica, a área das exatas, as engenharias todas, e a gente teve, por exemplo, em financiamento de pesquisa nacional, um corte muito grande, né, para as ciências humanas. Para quem está fazendo especificamente pós-doutorado, as áreas de humanas, ela tem 25% só de destinação de todas as ciências humanas. Humanas, tudo que se chama de humanidades, artes também entra, 25% é destinado dessa cota de pós-doutorado, por exemplo. O resto fica com todas as outras áreas. Então, tem essa dificuldade, que é uma dificuldade política, de política mesmo, educacional, desse governo, né, e que parece que vai ser um projeto muito longo, que vai durar algum tempo e que a gente precisa pensar nisso. Que é um projeto de desvalorização cada vez maior das ciências humanas, e isso implica diretamente, infelizmente, em fazer uma história comparada que não é barato. Agora, outra possibilidade é a gente buscar recursos através de outras instituições, outros programas, que foi também o que eu fiz. Minha pesquisa na Argentina, por exemplo, foi financiada pela Universidade do México, a UNAM. Eu concorri a um edital na Universidade do México para poder fazer minha pesquisa comparada do Brasil e Argentina. Eu achei que isso nunca ia rolar, achei que isso nunca ia acontecer, mas, por exemplo, ganhei esse intercâmbio, né, que foi pago pela Universidade do México, por exemplo. O outro intercâmbio que eu fiz na Argentina foi uma seleção que eu ganhei
promovida pela Universidade de Montevidéu. Quer dizer, tudo bem, né? Eu tinha bolsa no Brasil, mas eu também corri atrás desses outros programas que a gente pode fazer. Quer dizer, isso é uma possibilidade também, é algo a se pensar. Porque também a gente também não pode dizer, eu não vou fazer porque é caro, porque a gente também tem que pensar em alternativas possíveis, né? Então, na verdade, essas questões práticas seria o que eu tenho que dizer de desvantagem. Porque, para mim, apesar disso que eu falei hoje na exposição para vocês, dessa questão do anacronismo, por exemplo, que é apontado na história comparada, na verdade, todos nós, em qualquer área, estamos sujeitos a cometer anacronismo, né? Na verdade, eu acho que a gente tem um risco maior fazendo uma pesquisa de história comparada muito distante no tempo, em muitas sociedades muito distantes. Mas é um risco que todos nós corremos. Então, assim, a desvantagem teórico-metodológica eu não tenho o que dizer, assim, eu não percebo muito. Mas eu sou um entusiasta também, né, gente? Vocês têm que dar um desconto. É por isso que eu falei no início, né, da conferência, que de escutar uma pessoa apaixonada pela pesquisa. E não há coisa melhor, né, Ana? Então, eu acho que é sempre bom ouvir quando você se envolve, quando você acredita e tenta construir as estratégias aí para desenvolver. E aí, aproveitando essa sua fala, e já caminhando aí para o encerramento, eu gostaria até de convidar os alunos, porque a Ana ela vai oferecer um mini curso no Simpósio do LAFIS em outubro, para às vezes, quem sabe, Ana, se você me permitir, eles levantarem alguns pontos que talvez você possa abordar com um pouco mais de tempo nesse mini curso, né? E como são alunos do 7º período, eu acho que ou manda para a professora Jacira, ou quem tiver meu telefone, enfim, pode entrar em contato comigo, não tem problema. Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser conversados, além dos referenciais teóricos, são sobre essas alternativas que nós temos para viabilizar as pesquisas, né, Ana? Porque eu acho que, à medida que a gente torna isso público, a gente democratiza também o processo, a gente torna mais justo o processo, né? Então, eu acho que seria muito importante, assim, apresentar, se você pudesse, né, apresentar para os alunos algumas dicas, como é que se faz busca em editais internacionais, pode incentivar e realmente contribuir, né, no momento em que as ciências humanas elas estão sendo diretamente atacadas. Então, eu gostaria de encerrar por aqui. Quem não pode falar, Ana, por favor. Da pesquisadora que fez esse estudo da Ford na Argentina é Victoria Basualdo. João, acho que perguntou, anotou? Vou anotar aqui. Victoria Basualdo. Tá. Obrigado. Basualdo. Aí depois você procura. E, Ju, o minicurso vai ser bastante diferente sobre isso que eu falei aqui, porque vai ser realmente um minicurso que eu vou... Aí sim, vai ter slide, dando spoiler. Vou mostrar documentos produzidos pela censura, os pareceres censórios. Vai ser aí mais factual sentido, né? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, João, se quiser indicações de referências, eu tenho certeza que a Ana não vai se importar. Os meninos já tem um tempo já que eles desejam formar esse grupo de estudos. Eu fico muito feliz que ele tenha saído do papel, né? É um momento em que ontem uma professora ela falou que a fadiga intelectual não pode nos vencer, né? Então, criar esses espaços de encontros virtuais, em alguma medida, nos ajuda nessa fadiga intelectual que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de gratidão, Ana, muito obrigada, agradeço muito aos alunos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato. A aula vai ser disponibilizada no YouTube, daqui a pouquinho a gente sobe ela lá para as redes sociais. A gente se vê por aí e obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Beijo, gente. Qualquer coisa, eu em qualquer lugar. A gente que agradece, Ana. Um beijo, viu? Obrigada, pessoal. Um beijo. A gente encerra por aqui. Obrigada.